Então, vamos agora falar sobre as questões mais práticas. O que fazemos de especial em Shavuot? Então, já vou adiantar para vocês que não há nenhuma alahá específica para além das obrigações normais de todo Yom Tov. Quer dizer, assim como no Yom Tov você não pode, por exemplo, costurar, também em Shavuot você não vai costurar e assim por diante. Então, não há diferença sobre as obrigações e sobre o que é permitido com o que acontece em todos os outros Yamim Tovim. Então, a gente começa já por aí. E isso quer dizer que temos, sim, alguns costumes diferentes e é sobre eles que iremos falar. Então, primeiramente, temos aqui um costume dos homens, na véspera de Shavuot, irem ao mikve. Alguns costumam fazer isso na véspera de todo Shabat, outros costumam fazer isso na véspera de todo Hag, de todo Yom Tov, e muitos costumam fazer isso antes de Shavuot. Então, isso daqui é um costume, mais uma vez, não é uma obrigação. O motivo desse costume é, tal como o povo teve que se purificar para receber a Torá, e Shavuot é o Hag que marca o recebimento da Torá, então a pessoa vai no mikve como simbolizando essa preparação que o povo ali fez. Então, ela indo no mikve, ela não isso não a deixará de fato em um nível diferente, porque o homem, para começar, ele não tem obrigação de ir no mikve, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é que hoje em dia o nível de tumá que é considerado que as pessoas têm, que é a chamada tumat met, que é a impurificação devido ao contato com os mortos, que é um tipo de tumá específica que precisaria das cinzas da vaca vermelha para ser retirada, e como não temos a vaca vermelha hoje em dia, então todas as pessoas elas são consideradas nesse nível de tumá. O mikve não tira esse nível de tumá, então não há diferença sobre isso. Mikve mesmo como obrigação só temos para duas coisas, que é a mulher, quando ela termina os dias de Nidá, para ela ficar permitida para o marido, ela tem obrigação de ir no mikve, a obrigação da Torá de ir no mikve, e as pessoas que vão no Har Habayit, que é o monte do templo que fica ali no pátio onde o Beit HaMikdash foi construído. Então, essas pessoas vão no mikve em cima para poder tirar certas dúvidas, dependendo onde ela vai andar no Har Habayit, e aí a pessoa ela vai no mikve. Tirando essas duas situações, não há obrigação nenhuma de ninguém ir no mikve. Então, deixo isso bem claro, mas é um costume bonito. Então, quem puder fazer isso sem prejuízo em algum outro lado, como, por exemplo, não ter tempo de preparar as coisas do Hag porque a pessoa quis ir no mikve, então, bom senso aqui, né? Então, se a pessoa pode fazer isso, é um costume muito bonito, ok? Então, antes também do Hag, agora antes do Hag, tá? Há quem costuma enfeitar a sinagoga com flores ou com plantas, com alguma coisa verde. Isso daí é livre, lembrando que isso tem que ser feito antes do Hag, tá? Isso é só importante mencionar. Agora, como fazer, isso daí ou mesmo se fazer, isso é decisão de cada comunidade, da forma que for prática, que considerarem bonito.
isso não há, se muito, se pouco, não há medida para isso. Outra coisa que vale a pena mencionar é para não esquecerem de fazer o Eruv Tavshilin, tá? Eruv Tavshilin, que também isso é algo que vamos estudar mais a fundo quando chegarmos em Alahot de Shabbat e Yom Tov, mas como é algo realmente muito prático. Importante, eu vou aqui falar um resumo de como é que é o Eruv Tavshilin, que você pega um pão e algo que seja que poderia ser um prato no caso como se fosse de comida, tá? Não um prato físico, que em hebraico é chamado de tafshil, então seria como se fosse não é bem uma refeição, mas seria um prato de uma refeição. Então pode ser qualquer coisa, mas o costume é usar um ovo cozido pela simplicidade, será algo prático. Então você pega o pão e o ovo cozido. Se não tem pão, serve só o ovo cozido, tá? Idealmente se pega as duas coisas, que eles sejam maior do que um kazait, ok? Kazait, para quem não sabe, é o volume de uma azeitona. Então o ovo cozido já requer isso, um pedaço de pão. Normalmente se usa um pão inteiro, mas vocês vão comer isso, não se preocupe, né? E aí vocês peguem isso, vocês vão fazer uma brachá. A brachá é Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al mitzvat eruv, sobre a mitzvah do eruv. E aí com isso vocês também vão falar, tem um textozinho que se fala, tem que falar isso em uma língua que vocês entendam. É que nem a contagem do Homer. Tem que falar numa forma que vocês entendam. Então, o texto é mais ou menos assim. Isso está no Sidur também. Mas eu só estou aqui só fazendo um resuminho para que vocês não esqueçam, mas o texto está no Sidur. Podem procurar Eruv Tavshilin. Então, depois disso vão falar algo como: com esse eruv nos vai ficar permitido assar, cozinhar, preparar, consertar, passar fogo e todas as outras necessidades do Yom Tov para o Shabat, ou então do Yom Tov, do primeiro dia de Yom Tov para o segundo dia de Yom Tov. Então, quando você vai fazer o quê? Depende. Se, digamos, o segundo dia de Yom Tov, no caso, ele cai na sexta-feira, então você vai fazer isso de Yom Tov para Shabbat. Ou se você está em Israel, e o primeiro dia de Yom Tov vai cair na sexta-feira, quer dizer, de quinta-noite até sexta-noite, então você agora vai estar emendando com o Shabbat. Ou então, quando você está fora de Israel, que são 2 dias de Yom Tov, e aí você faz de um para o outro. Para que serve esse negócio? Serve para o seguinte, para você poder cozinhar de um Yom Tov para o outro, ok? Ou seja, digamos que o Yom Tov é digamos, ele começa sábado à noite e vai até domingo, e aí tem outro Yom Tov que começa domingo à noite e vai até segunda. Então, para você cozinhar, digamos, no domingo de manhã, para você comer domingo à noite, lembrando, Yom Tov é permitido cozinhar. Tá? É permitido cozinhar com todas as alahot de Yom Tov, quer dizer, não pode acender fogo, mas se tem um fogo pré-existente, você pode passar o fogo para cozinhar. Então, todas as alahot têm que ser cumpridas, mas cozinhar por si só é permitido. Então, vocês, para cozinhar da manhã de domingo para a noite, se faz o Eruv Tavshilin, porque senão é como se tivesse as coisas feitas no Yom Tov têm que ser feitas para o Yom Tov. Então você não pode, no Yom Tov, fazer coisas para o Shabat, por exemplo. Assim, então, neste caso, vocês têm que fazer o Eruv Tavshilin. Fala, mas Rabino, eu vou preparar tudo antes, eu não vou cozinhar em Yom Tov. Muito bem, se você não vai cozinhar, você não precisa fazer o Eruv. Ok? Então, isso é para vocês saberem. É também costumário, tá, que
o rabino da cidade, que quando ele vai fazer o eruv, que ele coloque também, para todas as necessidades do Yom Tov para o Shabat, o primeiro Yom Tov para o segundo, de toda a cidade. E isso daí, ele faz isso porque caso alguém tenha esquecido de fazer, seria permitido se apoiar no que o rabino da cidade fez. É uma discussão se pode ou não, mas no caso, na situação ex post factum, bediavad, aí seria permitido ele se apoiar nisso e fazer assim. Então, eu recomendo em cidades que não há um rabino, que o representante da comunidade faça isso, e assim ele coloque, quando ele estiver ali falando com esse eruv, tudo mais, que ele coloque no final para toda a cidade, para toda a nossa comunidade, enfim. Que isso, caso tenha também alguém, algum judeu que por acaso esqueceu, então ele vai pelo menos ter essa, vai poder sair de obrigação dessa forma. Então ele vai poder, no caso, cozinhar de um dia para o outro sem problema, tá certo? Fora isso, antes ainda do Hag, né, um pouquinho antes do Hag, nós teremos o quê? As mulheres irão acender as velas. Então, as mulheres acendem as velas antes do Hag. E aqui vale mencionar o seguinte: as mulheres ashkenaziot, elas têm o costume de fazer brachá de she'ereyanu quando acendem as velas. As mulheres sefaradiot, tá, não têm esse costume, ainda que em alguns lugares tem gente que faz. A priori, de acordo com a conduta dos sefaradim, que não se faz brachot em cima de costumes, normalmente. Então, isso seria algo de ser evitado, mas saiba que tem quem faça, porque tem quem faça brachot em cima de costumes, e no caso, a brachá de She'ereyanu, ela é feita no Kiddush. Então, isso daqui é só uma coisa também, tem a ver, isso é uma discussão bem mais longa para entender isso, é uma questão para o estudo das alahot de brachot. Tá? E aqui vocês veem que as alahot, elas ficam interconectadas. Então, existem questões de alahot brachot que vão entrar, por exemplo, nessa questão de acender a vela de Shavuot. Assim como existem todas as alahot de Shabbat, que entram com relação ao que pode e o que não pode em Yom Tov. Também tem as alahot específicas de Yom Tov, que servem para todos os Yom Tovim, que também vão aqui entrar. Então, isso daqui, com isso nós terminamos essa parte do antes do Hag. Iremos ver no próximo vídeo quais são os costumes feitos no Hag. Ok? Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.